Oi gente, aqui é o professor Leonardo Pinato, né, do Colégio Ação 1, né, do curso Super Intensivo. E hoje a gente vai trabalhar, né, iniciando nosso trabalho sobre potenciação, né, e radiciação. Pois bem, a gente começa da seguinte forma. Potenciação. A gente vai trabalhar com os números naturais, né? Números naturais. Tá? Como é que vai funcionar a nossa potenciação, né? A gente vai trabalhar com as propriedades. Por exemplo, a gente tem a propriedades. A gente vai ter da multiplicação, da divisão, né? Na multiplicação, a gente tem as de mesma base. A gente tem mesma base e base diferente. Como é que funciona esse esquema de mesma base e base diferente? Por exemplo, a gente tem mesma base aqui. 2 vezes 2 elevado ao cubo. Tá? Nesse caso, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Por quê? Quando a gente tem uma potência, o meu expoente, ele mostra quantas vezes esse número aparece. Por exemplo, esse cara aqui é o meu 2 elevado à terceira potência. Então, quando eu desmembro ele, né, esse 3 aqui, que é o meu expoente, né, aqui eu vou chamar de expoente. Expoente. Isso aqui eu chamo de base, né? Base são os dois. Aqui, nesse caso, eu tenho o expoente 1, né? Quando eu não tenho nenhum expoente, esse expoente é 1. Então, aqui vai ser o meu 2 elevado à quarta. Por que meu 2 elevado à quarta? Se a gente notar, são 4 termos que aparecem, 4 termos 2, 4 números 2. Então, é o meu 2 elevado à quarta. Tá? A propriedade de multiplicação, ela diz o seguinte: 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 3. Eu repito a minha base e somo os expoentes. 1 mais 3, 4. Tá? Lembrando que o meu expoente ele vai mostrar quantas vezes esse número ele se repete. Vamos a outro exemplo aqui. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sétima. Tá? Vou repetir a base, que é 2. Vou somar os expoentes. 5 mais 7. 2 elevado à décima segunda. Tá? Tio, isso aí só funciona para o 2? Não. Isso aí funciona para qualquer número, tá? Pode ser que o número 7. 7 à quarta vezes 7 elevado à sexta. Repete a base e soma os expoentes, que é igual a 7 à décima. Tá? Quando a base é diferente, né? Aqui eu tenho base diferente. A gente não faz a soma dos expoentes, né? A gente resolve elas e depois multiplica. Por exemplo, 2 elevado à quinta vezes 3 ao quadrado. Né? Como as bases são diferentes, ou a gente repete, ou a gente resolve a potência, né? 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 3 vezes 3, 9. Tá? 9 vezes 32 é 18, 9 vezes 2, 18, vai 1.
9 vezes 3, 27, com mais 1, 28. Então, esse resultado é 288. Eu só resolvo, né, essa multiplicação. Então, ou seja, base diferente, a gente não vai repetir a base, vai somar os expoentes. Isso não existe. A gente vai resolver separadamente, tá? Vamos agora para divisão. Por exemplo, 3 elevado a sexta dividido por 3 a segunda. Tá? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 sobre 3 vezes 3. Tá? Nesse caso, eu tenho 6 números 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 2 números 3. Nesse caso, eu posso fazer simplificação, né? Cortei, ficou o meu 3 elevado à quarta. Ou então, né? Isso aqui eu mostrei para vocês para saber como é que a gente resolve esse número. Uma outra forma, né? Que está na propriedade, quando tem divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 3 elevado à quarta. Tá? Isso daí a gente vai resolver dessa forma. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para a parte de radiciação. Não, vou dar mais um exemplo aqui de base diferente. 3 elevado à terceira sobre 2 elevado à quinta. 3 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se a gente observar, não tem nenhum número que seja igual, né? Então a gente não pode simplificar. Então, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 sobre 32. Tá? E aí a gente termina o nosso resultado. Não tem como a gente simplificar, não tem como a gente fazer nada. Tá? Vai ficar dessa mesma forma. Vamos lá. Outra propriedade. 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 1000 elevado a 1. 2 elevado a 0, 3 elevado a 0, 1000 elevado a 0. Agora, a gente vai observar o seguinte. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Agora, todo número elevado a 0 é igual a 1, exceto o número 0. 0 elevado a 0 não é 0, ou 1. Ele é indeterminado. Tá? É indeterminado. Uma outra coisa que a gente precisa observar é em relação às potências de 10. As potências de 10, a gente faz o seguinte, né? A gente trabalha com os macetes, né? Até para facilitar. Por exemplo, aqui. Eu tenho 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 elevado a 0. Então, meu 10, né, elevado a 0, eu vou achar 1. 10 elevado a 1, 10. 10 elevado ao quadrado é 100. 10 elevado ao cubo é 1000. 10 elevado à quarta, 10.000. Se a gente observar a quantidade o número que a gente tem no expoente é a quantidade de zeros que a gente tem após o número, Número 1, 1 zero. Número 2, 2 zeros. Número 3, 3 zeros. Número 4, 4 zeros. Então, ou seja, a potência de 10, ela é a única que nos permite que façamos esse macete, né? Então, para isso é necessário que a gente aprenda de certa forma para a gente conseguir resolver, tá? Vamos para a radiciação agora.
Radiciação. A radiciação, a gente tem algumas partes também, como é que se fosse da potência, né? Por exemplo, a raiz quadrada de 81. Quando não tem número, isso aqui se chama índice. Índice, tá? Quando não tem número, a gente fala que é 2. Tá? Então, como é que se fosse a raiz quadrada. Esse número 81 é o nosso radicando. Radicando. E o meu resultado, né, vai ser minha raiz. Tá? Então, vamos lá. Para a gente resolver essa raiz, a gente precisa fazer uma fatoração em números primos. Tá? O número 81, ele é divisível por 3. Por quê? Ele não é par, então ele não é por 2. Então a gente vai fazer por 3. Simplifiquei por 3, que deu 27. Por 3 de novo deu 9. Por 3 deu 3. Por 3 deu 1. Só que a gente tem duas formas de resolver a raiz. Tá? Uma, aqui vai ser o meu 3 elevado à quarta. Tá? A primeira é o seguinte. Aqui é o quadrado. Aqui eu tenho 3 elevado à quarta. Para eu tirar esse cara da raiz, eu posso colocar assim, ó. 3 elevado à quarta sobre 2. Ou seja, aqui é o meu índice. Índice. E esse cara aqui é o meu expoente. Tá? O meu expoente virou o numerador da fração. E o meu índice virou o denominador. Tá? Que esse cara aqui vai ser 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9. Então, ou seja, a raiz quadrada de 81 é 9. Uma outra forma que eu ensino meus alunos é a seguinte. 81 por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 1. A raiz é quadrada. Então, se ela é quadrada, eu tenho que separar de 2 em 2. Tá? Só que a cada 2 que eu separo, desses 2 eu tiro 1. Então, aqui é 3. E dos outros 2 eu também vou tirar 1. Então, aqui a raiz é 9. Calma, vou passar mais um exemplo. Tá? É a raiz quadrada de... Vou colocar a raiz quarta de 64. Raiz quarta não, raiz cúbica. Vou botar a raiz cúbica de 64. Tá? Vou fatorar o 64. Por 2 vai dar 32, por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2, 2, por 2, 1. Só que lembrando que a raiz cúbica, se é raiz cúbica, eu tenho que separar de quanto em quanto. Se o meu índice é 3, eu vou ter que separar de 3 em 3. Lembrando que aqui é de 2 em 2 porque é quadrada. Aqui é de 3 em 3 porque é cúbica. Então, a cada 3 números eu tiro 1. 3 números, tirei 1. 3 números, tirei 1. Agora eu faço a multiplicação que dá 4. Ou seja, 4 ao cubo tem que ser igual a 64. Se não for, está errado. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica do número 64 é 4. Tá? Vou dar uns exemplos agora de números grandes com zero. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho a raiz do número 6.400. Tá? Como é que a gente pode fazer para poder resolver essa raiz? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó. 64 vezes 100. Por que 64 vezes 100? Quando eu multiplico 64 por 100, eu acho 6.400. Então, é a mesma coisa que eu extrair a raiz de cada um, separado. Por exemplo, a raiz de 64 é 8. E a raiz de 100 é 10. Então, a raiz quadrada
de 6.400 é o número 80, tá? Outro exemplo. Número raiz quadrada de 2.500. Eu posso fazer 25 vezes 100. Lembrando que esse macete ele só vale para raízes cuja os números sejam múltiplos de 10, múltiplos de 100, né, na realidade. Tá? Que a gente vai conseguir uma raiz quadrada exata. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Então esse cara aqui é 50. Tá? Então é dessa forma que a gente vai resolver as nossas questões. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Vamos fazer aí página 75. Página 75, da 1 a 4. Ok? Espero que vocês tenham gostado da explicação. E até a próxima, gente.